Ele descobriu que às vezes o corpo só precisa de silêncio para reencontrar a sua força. Esta história começa com o Paulo, um homem de 58 anos, que se sentia sempre cansado, sem energia e com a sensação de que o seu corpo já não respondia como antes. Um dia, ele ouviu falar sobre o jejum de 24 horas e ficou curioso. Queria entender o que acontecia realmente dentro dele durante esse processo. Então, decidiu tentar, sem exageros, sem pressa. Apenas um dia de pausa. Um dia para escutar o próprio corpo. Nas primeiras 12 horas de jejum, o corpo do Paulo ainda funcionava com o combustível da última refeição. A glicose circulava tranquilamente no sangue, enquanto o fígado liberava energia aos poucos. O sistema digestivo, finalmente, começava a descansar. E foi aí que o Paulo percebeu a primeira mudança, uma sensação de leveza. As células reduziram a produção de insulina e o organismo começou a procurar um novo equilíbrio. Era como se o corpo dissesse para ele: agora sim, posso respirar fundo. Ao chegar perto das 16 a 18 horas de jejum, algo mais profundo começou a acontecer. O corpo do Paulo passou a aceder às suas reservas de gordura para obter energia. Esse processo é conhecido como lipólise, a queima da energia que estava acumulada. Ao mesmo tempo, as células iniciaram um processo chamado autofagia, que é uma espécie de limpeza interna, eliminando tudo aquilo que já não servia. Durante esse período, ele notou um aumento do foco mental, sentia mais clareza e menos ruído nos seus pensamentos. Era como se o corpo estivesse a reorganizar a casa por dentro. As partes ruins iam embora e as boas ganhavam mais espaço. Quando completou as 24 horas, o organismo do Paulo atingiu um estado poderoso. A autofagia estava totalmente ativa. A inflamação no corpo tinha diminuído e as hormonas do metabolismo estavam mais equilibradas. O corpo funcionava de uma forma mais limpa e eficiente. Ele não sentiu uma fraqueza extrema, apenas um cansaço leve e natural. O corpo estava vivo, desperto. E ele percebeu algo muito simples. O jejum não era sobre aguentar a fome. Era sobre permitir um descanso profundo e reparador. Mas claro, durante o processo, o Paulo sentiu alguns sintomas que são muito comuns. Uma leve dor de cabeça, um pouco de irritação emocional. Aquela vontade de petiscar alguma coisa pequenas, ondas de fome e uma maior sensibilidade ao frio. Mas estava tudo bem. Tudo isso era esperado e fazia parte da adaptação do corpo. Para lidar com esses sintomas, ele fez o básico, mas que fez toda a diferença. Bebeu muita água ao longo do dia, tomou chá sem açúcar para se manter hidratado e aquecido, evitou exercícios intensos. Fez apenas uma caminhada lenta e descansou sempre que sentiu necessidade. Ele permitiu que o corpo conduzisse o ritmo, sem forçar nada. Quando o jejum terminou, o Paulo percebeu efeitos marcantes. Ele estava menos inchado, tinha mais clareza mental e a sua energia estava estável, sem altos e baixos. A ansiedade diminuiu, a digestão parecia mais leve e ele sentia uma incrível sensação de limpeza interna. Era como se o corpo tivesse sido reiniciado, como se um peso tivesse sido retirado dos seus ombros. Aí, o Paulo perguntou-se: será que devo fazer isto todas as semanas? A resposta que ele encontrou foi prudente. Sim, muitas pessoas fazem um jejum de 24 horas por semana, mas é fundamental fazer sempre com responsabilidade, respeitando os limites pessoais e observando os sinais que o corpo dá. Nunca deve ser encarado como uma punição, mas sim como um ato de cuidado e atenção. E quando chegou a hora de quebrar o jejum, a primeira refeição do Paulo após as 24 horas foi cuidadosamente escolhida. Ele optou por uma refeição leve, proteínas fáceis de digerir, como um pouco de frango ou peixe e verduras, cocidas frutas com pouca acidez e um fio de azeite. Nada pesado, nada gorduroso, nada exagerado. O corpo estava sensível e precisava de gentileza, e ele sentiu a comida entrar como um abraço suave por dentro. No final daquele dia, o Paulo entendeu algo profundo. O jejum não era sobre esforço ou sacrifício, era sobre reencontro. Era sobre perceber que o corpo fala baixo, mas fala sempre. E quando damos espaço, ele reorganiza-se, cura-se e renasce. O Paulo sorriu, respirou fundo e decidiu: vou repetir, não por obrigação, mas porque o meu corpo agradeceu. Se esta jornada de descoberta do Paulo te inspirou,
Deixa o teu like e partilha este vídeo com alguém que possa beneficiar desta informação. E não te esqueças de subscrever o canal para mais histórias como esta. Obrigado por assistires e até a próxima.